Permitam-me, em primeiro lugar, saudar todos os senhores ilustres deputados da nação. É com muito gosto que o 15º Governo está presente nesta augusta Assembleia para fazer a apresentação do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do Plano para o exercício económico de 2014. Temos o ensejo de submeter à discussão e votação das Vossas Excelências um programa financeiro que entendemos ser capaz de responder às nossas necessidades, particularmente neste contexto de dificuldades económicas e financeiras. Submetemos à vossa douta apreciação o Programa Financeiro do Estado para o ano económico de 2014, cientes das dificuldades e dos constrangimentos face a uma conjuntura económica e financeira que permanece difícil e que continuará a exigir a mobilização de todos na defesa dos interesses nacionais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, faz hoje um ano que o Governo que tenho a honra de chefiar foi empossado. E por essa ocasião gostaria de reiterar às senhoras e senhores deputados o respeito e o reconhecimento de todo o elenco governamental pelos esforços de conciliação desta augusta Assembleia para que o quadro institucional em que nos inserimos seja de estabilidade, de paz e de concórdia, condição sine qua non para que possamos trabalhar e melhor corresponder aos anseios do nosso povo. Dissemos, por ocasião da tomada de posse há um ano, e senhoras e senhores deputados lembram-se seguramente, que a defesa do interesse nacional é a linha de rumo que nos propomos seguir durante o período da nossa governação. Que a vocação para o diálogo será uma constante na nossa atuação, com a humildade de quem conhece a complexidade da tarefa que tem pela frente, de quem sabe serem escassos os recursos disponíveis e, sobretudo, perante a crise que assola o mundo e flagela as economias vulneráveis como a nossa. Que é preciso fornecer-se um quadro de tranquilidade e segurança essencial ao funcionamento das nossas instituições democráticas e ao desenvolvimento económico e social do país. É, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, seguindo essa linha de orientação programática, que a presença nesta augusta Assembleia do 15º Governo Constitucional, que assumiu o compromisso solene de chefiar, cumpre essencialmente os objetivos seguintes. Por um lado, a apresentação do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do Plano para o exercício económico de 2014. E, por outro, em verdadeiro abono da democracia e da responsabilidade, clarificar e debater perante a plenária todas as questões que nos foram colocadas. Deste modo, exercemos com toda a humildade que deve nortear a ação governativa o nosso dever institucional de adequar as propostas às reais necessidades e prioridades nacionais em resposta às aspirações justas de todos os santomenses a uma vida condigna. No mês de março do corrente ano, nesta mesma Casa Parlamentar, o Governo viu aprovados o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do Plano para o ano 2013. Este facto constituiu, ao nosso entender, uma crescida responsabilidade que se traduz no dever de prestação de contas, na obrigação de, em primeira mão, apresentar os principais pressupostos que estiveram na base da sua implementação. Só assim será possível entender-se as variáveis-chaves para as grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado para o ano 2014. Por conseguinte, sem recorrer a descrições profundas, permitam-me
um particular destaque ao contexto e aos níveis de execução do Orçamento Geral do Estado de 2013, devidamente alicerçados nas principais linhas de forças constantes das grandes opções do plano. Nesse sentido, importa colocar em relevo o seguinte: o Orçamento Geral do Estado para o ano 2013, aprovado pela Lei nº 2/2013, de 28 de março, contemplava receitas efetivas no valor de 2,144 mil milhões de dólares, dentre as quais receitas correntes correspondentes a 954,3 mil milhões de dólares e despesas efetivas no valor de 2,977 mil milhões de dólares, o que se traduziria num déficit global em torno de 834 mil milhões de dólares. O déficit encontra financiamento nos desembolsos líquidos da amortização da Conta Nacional do Petróleo. Do montante das despesas efetivas previstas, cerca de 1,30 mil milhões de dólares destinavam-se às despesas correntes, das quais cerca de 50% corresponderiam às despesas com o pessoal. A massa salarial aprovada no Orçamento Geral do Estado de 2013 previa um crescimento nominal de 7% para atender à implementação das carreiras dos profissionais de saúde e da educação, bem como a promoção dos agentes e oficiais das forças militares e paramilitares. No entanto, as previsões atuais apontam para um aumento em torno de 16% em termos homólogos nominais. Importa referir que a implementação das carreiras em referência visava apenas a transição do pessoal do regime geral para as respectivas carreiras, com as novas designações das categorias do quadro privativo, sem qualquer alteração do salário de base, salvo ajustes para os casos de promoção. A derrapagem registada, que compromete grandemente os esforços de contenção de despesas correntes, face aos atuais níveis da arrecadação de receitas internas, deveu-se essencialmente a factos ocorridos ao longo do ano, designadamente a fixação do novo salário de base para distintas categorias das classes profissionais de saúde, na sequência da greve e das reivindicações destes profissionais em março último, provocando uma derrapagem orçamental de cerca de 27,600 milhões de dólares. O incremento significativo dos cursos noturnos, registrado em diferentes localidades do país, sem existir a correspondente e necessária dotação orçamental para o efeito. A autorização, no início do ano, do pagamento de horas extraordinárias aos coordenadores dos cursos ministrados no ISP-STP, gerando, assim, encargos também não previstos no Orçamento Geral do Estado. O problema do desdobramento decorrente da superlotação das turmas, que leva a que, por vezes, sejam pagos 2 salários ao mesmo docente em forma de horas extraordinárias. A atribuição, na decorrência das negociações para a implementação da carreira da classe docente, de um novo salário de base, incorporando um aumento de 10%, bem como os devidos enquadramentos consoante a habilitação académica de cada docente, sem que o mesmo estivesse aprovado no Orçamento Geral do Estado. Até setembro último, verificou-se uma execução de despesas correntes no montante de 718 mil milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 70% do fixado para o ano e uma variação homóloga de 28%, fortemente pressionada pelas despesas com pessoal. Em face do ritmo de execução registrado, espera-se que até o final do ano as mesmas ascendam a 1,047 mil milhões de dólares, representando um desvio de 2% acima do programado para o ano, o que se ficará a dever unicamente ao aumento das despesas com o pessoal. Com o aumento da massa salarial e o peso
que a mesma ocupa dentro das despesas correntes, foi necessário a adoção de medidas de contenção visando restringir todos os outros agregados de despesas correntes para níveis de execução abaixo do programado, sendo importante referir os constrangimentos daí decorrentes no que concerne ao normal funcionamento das unidades de estrutura que compõem a máquina administrativa do sector público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a atual conjuntura, caracterizada pela crise económica e financeira, cujos efeitos já se têm feito sentir nas economias emergentes, com forte impacto nas pequenas economias, traduzido na diminuição significativa das ajudas públicas ao desenvolvimento, impõe a adoção de mecanismos capazes de assegurar uma gestão eficiente, prudente, transparente e rigorosa dos recursos públicos, assentes no dever de informar, na responsabilização e na estrita observância dos preceitos normativos vigentes. Por conseguinte, após um período de 20 anos, o Governo logrou submeter ao Tribunal de Contas a Conta Geral do Estado referente aos exercícios económicos de 2010 e 2011, estando em fase de conclusão a referente ao exercício de 2012. Trata-se, indubitavelmente, de um sinal claro do compromisso de submeter à fiscalização, em nome do rigor e da transparência, os modos de gestão do erário público. São Tomé e Príncipe, face às suas características e à extrema dependência da ajuda externa, deve primar pela credibilização das suas instituições e pela convergência dos procedimentos internos aos estándares internacionais. Para estes desideratos, é essencial que sejam garantidos a continuidade do Estado, a estabilidade da ação governativa, a melhoria da imagem, o reforço da autoridade do Estado, a responsabilização dos titulares dos cargos públicos, o incremento da qualidade dos serviços prestados pelos entes públicos e a cabal observância das leis. O Governo tem a plena consciência dos constrangimentos atualmente registados no sector público administrativo, designadamente a capacidade instalada e a desarticulação intra- e intersectoriais, em alguns casos assumindo proporções estruturais. Contudo, com a entrega, dedicação, responsabilização e criação de sinergias em torno do objetivo comum, é possível, sim, que o país responda positivamente às aspirações legítimas das populações. Neste sentido, o projeto de orçamento para o exercício económico de 2014 é um orçamento que pretende ser o garante da continuidade das ações iniciadas em 2013. É um orçamento que visa consolidar os mecanismos de controle de gestão do erário público. É um orçamento que almeja responder aos desafios da infraestruturação do país. É um orçamento que ambiciona colocar São Tomé e Príncipe na agenda dos investimentos diretos estrangeiros. Estamos totalmente convictos que o projeto de orçamento que hoje apresentamos é essencial para a estabilidade de São Tomé e Príncipe e, como tal, deve ser interpretado de forma muito clara e responsável por todos os atores políticos do país, sobretudo por aqueles que persistem em usar as situações de crise com potenciais consequências dramáticas para a nossa população, para fazer política muito pouco responsável, para desacreditar o Governo e para defender interesses exclusivamente privados. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, o total das despesas previstas para 2014 está estimado em 2,942 mil milhões de dólares, estando as receitas totais estimadas em 1,970 mil milhões de dólares. O déficit orçamental é, assim, de 963 mil milhões de dólares, que se prevê que seja coberto com verbas provenientes do desembolso da Conta Nacional do Petróleo e Créditos de Exterior. Distintos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, o Governo reconhece que o nosso país não pode estar eternamente dependente da ajuda externa para financiar as despesas públicas. Muito pelo contrário, entende que a única forma de superar o déficit orçamental passa pelo aumento das fontes de rendimento internas, designadamente através de investimento em sectores produtivos que possam reforçar
os atuais níveis de exportação, apostando no forte potencial endógeno em áreas como a agricultura, as pescas e o turismo, para equilibrar a nossa balança de pagamentos, ou seja, aumentar as nossas exportações face às importações. Por isso, em 2014, o Governo pretende prosseguir com as suas ações de consolidação das finanças públicas, de promoção do normal funcionamento das instituições do Estado, de promoção da melhoria do ambiente de negócios, da credibilização do sistema judiciário, da melhoria da qualidade dos serviços de saúde e de educação, da atração de investimento direto estrangeiro, em prol de um crescimento inclusivo e sustentável e da redução efetiva da pobreza. Senhoras e senhores deputados, no que respeita às despesas em face da derrapagem registrada em 2013, maiormente ditada pela componente de despesas com pessoal, o Governo irá adotar medidas para monitorar de perto, de forma muito mais responsável, as despesas com pessoal, possibilitando a reafetação de recursos libertos para as despesas que garantam o normal funcionamento das instituições do Estado, aliada às que contribuam efetivamente para o crescimento económico e a redução da pobreza. No campo das receitas, importa realçar que, atento ao papel das receitas internas, maioritariamente fiscais, na cobertura das despesas correntes, impõe-se a efetivação do processo de alargamento da base tributária. Paralelamente, o Governo incitará esforços para que, ao nível da administração tributária e alfandegária, sejam implementadas medidas concretas e incisivas a partir do início de 2014 para a cobrança das dívidas atrasadas e o pagamento regular dos impostos devidos em cada ano económico. Acreditamos que, a par destas medidas, a implementação de projetos de cariz privado lançados este ano será crucial em 2014, esperando-se muito mais proventos para a economia santomense, tanto a nível dos postos de trabalho criados como de impostos a arcar pelo Estado, constituindo assim o início de uma era auspiciosa para todos os santomenses. Agradecemos, por isso, todos os contributos construtivos das senhoras e senhores deputados para fazer desta proposta de orçamento e das grandes opções do plano para 2014 um instrumento realmente útil na consolidação das medidas de política e no combate à pobreza nas suas mais diversas formas e assim colocar São Tomé e Príncipe no trilho do desenvolvimento sustentável. Permitam-me admitir, porém, que alguns dos projetos relevantes do conhecimento de Vossas Excelências não constam, infelizmente, desse projeto de orçamento apresentado. Trata-se de projetos de água, energias e estradas já devidamente identificados e que só não estão contemplados por razões de erro técnico posteriormente detectado. Lamentamos esse facto e assumimos peremptoriamente perante Vossas Excelências que merecerão um tratamento adequado no âmbito dos ajustes decorrentes da discussão desse projeto de orçamento. Senhoras e senhores deputados, permitam-me, nesta sede, propor uma reflexão conjunta em torno do seguinte: as grandes opções do Plano e Orçamento Geral do Estado são instrumentos complementares para a materialização das políticas governativas. Contudo, seria desejável, na nossa modesta opinião, que as grandes opções do Plano tivessem uma vigência de 3 anos para permitir uma maior convergência com ações definidas nos programas do Governo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, no quadro do desafio para que temos o dever de encontrar respostas eficazes, insere-se o novo Plano de Desenvolvimento na fase de elaboração que espelhará a visão estratégica do Governo para o desenvolvimento harmonioso do país nos próximos tempos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país perdeu demasiado tempo com questínculas, tornando-se por isso imperioso garantir a estabilidade e continuidade das opções estratégicas fundamentais para o seu desenvolvimento. Temos de criar pressupostos necessários
para garantir ao país as condições de estabilidade e desenvolvimento, para que as opções estratégicas não sejam postas em causa nomeadamente pelos atos eleitorais ou mudanças de governo. Faço questão de reafirmar que a continuidade das principais opções estratégicas deve resultar de um compromisso nacional assumido por todos os atores políticos como sendo uma exigência nacional. Termino agradecendo antecipadamente o esforço de todos os senhores e senhores deputados na discussão desta Lei de Programação Financeira e na análise dos desafios que, através do presente instrumento, se colocam ao nosso país. Muito obrigado pela vossa atenção. Da segunda Comissão, Comissão dos Assuntos Económicos e Financeiros. Passo a ler. Parecer sobre as propostas de leis das grandes opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2014. Introdução. Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional, as referidas propostas de lei foram remetidas nos termos regimentais da segunda Comissão, Comissão para Assuntos Económicos e Financeiros, para análise e devido parecer. Para efeitos de apreciação, na Globo, Manuel Marçal Lima, Dionísio Fernandes, Otávio Boa Morte e Alexandre Guadalupe, na qualidade de relator, como no OGE, as questões que se prendem com os direitos humanos, géneros e cidadania. 19. Finalmente, foi constatada a ausência de propostas de Orçamento Geral. Finalmente, foi constatada a ausência de propostas de orçamento dos organismos com autonomia administrativa e financeira e das empresas públicas, pelo que se recomenda que, antes do agendamento para discussão e votação na Generalidade das propostas de lei do Orçamento Geral do Estado de hoje e das grandes opções do plano, seja submetido pelo Governo a esta augusta Assembleia as referidas propostas para os devidos efeitos. 20. Face ao exposto e tendo em conta que as propostas de lei do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para o ano económico de 2014 foram entregues dentro do prazo estabelecido de acordo com a lei vigente, a segunda Comissão recomenda que seja submetido ao plenário desculpa, está escrito, a prosperidade da lei de efeitos de discussão e aprovação na Generalidade, como reza o artigo 210 do Regimento da Assembleia Nacional. Excelência o ter do parecer da segunda Comissão. A Comissão Especializada em Permanentes Assuntos Económicos e Financeiros, ao 25 de novembro de 2013. Era apenas uma questão, Sr. Presidente, com a sua permissão, relativamente à advertência, aliás, a alerta que fizemos para os orçamentos das empresas e algumas instituições, por acaso já recebemos essas informações e, portanto, mas entretanto consta do relatório. Sr. Primeiro-Ministro, após a apresentação do OGE para 2014 e a execução do OGE do ano 2013, a nossa bancada registrou com alguma preocupação, principalmente na execução do ano 2013. Bem, todos sabemos que o Governo teve uma grande dificuldade em mobilizar fundos. Também sabemos que os financiamentos previstos, inscritos no orçamento, os doadores também não disponibilizaram as suas verbas para a implementação desse mesmo orçamento. O Sr. Primeiro-Ministro falou-nos de uma execução até ao mês de setembro de 2013. Também apresentou as previsões até ao final do ano. Bem, nas despesas primárias, sabemos que há uma execução na ordem de 68% e prevê até ao final do ano uma execução na ordem de 101%. Também nas despesas de investimento público, até o mês de setembro, apresentou uma execução de 25%. Ao final do ano, no entanto, nós vemos que
ao dobro da execução de março até setembro. Quer dizer que saiu de 25% para 56%. Se o governo teve uma grande dificuldade em mobilizar fundos, não executou em 6 meses em entender esta execução e também uma grande preocupação para a execução do orçamento de 2014. O governo não conseguiu financiar o orçamento de 2013, Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos na GOP um desfazamento entre a GOP e o OGE. 2014, estou a falar. Nós também temos uma descoordenação entre os projetos inscritos para 2014 e o que está inscrito, as ações da GOP. Posto tudo isso, Sr. Primeiro-Ministro, a nossa bancada, nós gostaríamos que o senhor nos brindasse com alguma explicação qual foi a execução pelo menos até ao mês de novembro de 2013. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Ministros, senhoras e senhores deputados, eu estou muito preocupado. O quadro que o Primeiro-Ministro apresentou sobre a proposta de previsão para o orçamento de 2014 deve nos preocupar a todos. E o quadro ainda é mais negro sobre o relatório que faz da execução de 2013, como disse bem o colega que me antecedeu. E, de acordo com a proposta que eu tenho em mãos, em termos de receitas efetivas, espera-se até o final do ano uma arrecadação de 1,4 mil milhões de dobras, o que corresponderá a um nível de execução de 69,6% do programado e uma variação homóloga negativa. É necessário sublinhar. Depois diz que este baixo nível de execução, bem como o decréscimo verificado, deve-se, sobretudo, à fraca mobilização de recursos externos. Fim da citação. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor, quando do debate sobre o Estado da Nação, quando da discussão do Orçamento Geral do Estado em março deste ano, aquilo que deixou transparecer é que os outros não fizeram porque tinha incompetência, porque era incompetente. E o senhor Primeiro-Ministro revelou ser muito competente e trouxe um orçamento muito maior e recebeu muitos aplausos nessa sala. Um orçamento de salvador da pátria. E nós estamos a ver aqui o baixo nível de execução. Senhor Primeiro-Ministro, face a tudo quanto se disse no Estado da Nação e no Orçamento Geral do Estado, em março. O Estado da Nação foi em fevereiro. O debate sobre o orçamento deste ano foi em março. Eu gostaria de saber, e o povo também gostaria de saber, por que o governo não conseguiu ir buscar dinheiro se era competente. Antes de terminar, eu gostaria também de sublinhar que estou preocupado porque a população gostaria de seguir esse debate em direto pela televisão, infelizmente não, e era essa a minha intervenção. Quero lamentar a situação, Sr. Presidente da Assembleia, porque está cá no regime, aliás, numa resolução aprovada pela Assembleia, no ponto resolução 44, artigo 1. Gostaria imenso que a televisão pudesse estar aqui a transmitir em direto. Muito obrigado. Quer na discussão do Orçamento Geral do Estado para 2013 e reitero ipsis verbis, aquilo que disse aqui. E não tenho receio nenhum, se porventura alguma coisa tenha ocorrido mal, de reconhecer perante esta augusta Assembleia o que terá ocorrido mal. Não disse nunca disse, portanto, se o Sr. Deputado Abnildo
ouviu, deve ter ouvido outra pessoa e não teve ouvido a minha voz dizer que o governo anterior era incompetente. Não disse isto. Os seus deputados estão lembrados. Eu volto a dizer, e se contra os números nós não podemos nada, né? Contra os números não podemos nada. E eu queria que os seus deputados que disseram aqui que há uma fraca execução, que comparassem. Eu entrei em dezembro de 2000, dia 12, tomei posse no dia 12 de dezembro de 2012. Portanto, os senhores tiveram a execução do Orçamento Geral de 2012. Comparem a mobilização de fundos a igual período e digam-me alguma coisa. Não podemos falar no vazio. Vejam a execução orçamental de 2012, relativamente à mobilização de fundos. Vejam a execução orçamental de 2013 e então depois a seguir nós podemos discutir. Agora, nós estamos aqui em São Tomé e Príncipe. Nós conhecemos o que é que se passa a nível mundial. O governo fez várias investidas. O governo obteve do Banco Mundial, devido à sua execução, um apoio ao orçamento na ordem dos 5,5 milhões de dólares. O governo obteve, depois da avaliação do Fundo Monetário Internacional, uma ajuda que anda à volta de $500 milhões. O governo embolsou 8,5 milhões de dólares provenientes da venda da ação do Estado da empresa STPK. O governo, senhora e senhores deputados, encetou contactos no quadro da cooperação Sul-Sul com vários países, entre eles Angola. E aqueles que estavam cépticos e que não acreditavam que dessa cooperação poderia resultar um acordo financeiro com uma componente substancial para financiar projetos extremamente importantes para o país. Esse acordo foi assinado antes de ontem pelo Sr. Ministro das Finanças. O governo contactou o governo indiano e tem em vista a arrecadação, tem em vista, portanto, o empréstimo na ordem dos 5 milhões de dólares. O governo obteve um apoio orçamental de Timor-Leste na ordem de 5 milhões de dólares, mais 2 milhões para a Assembleia Nacional, dos quais, até a presente data, entraram apenas 3 milhões de dólares. Meus senhores, estou-vos a dar em direto, e quero dizer-vos que não tenho qualquer receio que o debate seja transmitido em direto. Como devem calcular, eu estou habituado a essas lides. Não fico atemorizado, ao contrário, é uma ocasião para nós, com elevação e com responsabilidade, e sobretudo com verdade, podermos trocar ideias, opiniões, como sucede em democracia, e que a nossa população possa saber. Não iria eu, portanto, tolher o povo, as pessoas, de ouvirem aquilo que nós estamos a discutir em direto. Não conheço, confesso que não conheço as razões e não foi nada, portanto, ensaiado, porque nós não temos nada, mas absolutamente nada, volto a dizer aos senhores, a esconder a nação.
nós mobilizamos mais meios, poderíamos ter mobilizado mais. O que acho que é importante é que haja uma conjugação de esforços para que nós possamos debelar os principais problemas que preocupam a nossa população. Nós tivemos na África do Sul, nós tivemos cá os sul-africanos a estudarem connosco o problema da água. Nós tivemos a mesa redonda com os principais valores. Durante o debate que tivemos com eles, constatamos que nós precisávamos de cerca de 90 milhões de dólares para poder implementar um plano de ações prioritárias. Nós tivemos o diálogo entre as ilhas com os países como as Seychelles, Barbados, Maurício não pôde estar presente, com assistência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e da Sociedade Financeira Internacional. O resultado desse encontro foi que, efetivamente, perante a diminuição da ajuda pública ao desenvolvimento, nós temos que ter exatamente a noção daquilo que é hoje a situação financeira internacional, sobretudo a crise na zona do euro, a dívida soberana e as dificuldades que se têm na mobilização de fundos. Isto não é um problema especificamente de São Tomé e Príncipe. Tivemos o apoio da Guiné Equatorial. Os senhores estão recordados que nós nem sequer tínhamos dinheiro para pagar salário do mês de dezembro. Não havia dinheiro para pagar salário do mês de dezembro. Os senhores estão lembrados, não é? Dia 12 de dezembro, quando assumi as rédeas da governação, eu não tinha dinheiro para pagar salário. Bom, portanto, para dizer-vos que tive, portanto, a compreensão e apoio dos nossos parceiros tradicionais. E, não obstante as campanhas que foram feitas no sentido de dificultar o governo, de encontrar da parte de alguns parceiros fundos, porque nós dependemos muito do exterior. E eu acho, senhores deputados, que, para além da convicção de cada um de nós, e longe de mim de pedir a alguém para que abdique, efetivamente, das suas convicções, nós devemos discutir aqui, e é sede própria, questões que são de fundo. E nós tocamos em alguma delas. Independentemente daquele que esteja no poder, nós precisamos de unir as nossas forças para poder debelar uma situação que é extremamente difícil. Precisamos de unir as nossas forças para debelar aquilo que é extremamente difícil. Não estamos a pedir unanimismo. O que estamos a dizer é que a nação inteira deve estar do mesmo lado quando se trata de objetivos que têm a ver com o desenvolvimento estratégico do país. E a mobilização de fundos, digo-vos, há menos de um mês, eu estive no Kuwait. Vi o primeiro-ministro do Kuwait, que manifestou toda a disponibilidade para poder ajudar São Tomé e Príncipe. Vi o primeiro-ministro de Marrocos, manifestou toda a disponibilidade para ajudar São Tomé e Príncipe. Enviei uma delegação para os Camarões, para reatar com os Camarões. Estive no Congo, em visita. Nessa visita, nós temos seguramente, da parte dos nossos parceiros, uma consideração por nós. Mudamos a imagem de São Tomé e Príncipe. Hoje, São Tomé e Príncipe é visto como um país sério. Não tenham dúvidas nenhuma. Vão à internet. Vão ver exatamente o que é que se diz. Quando digo a representação nacional, que
Nós saímos da lista negra do Gafi. É uma aquisição importante para o país. Não é 2010, senhor, vê a internet. Agora, saímos da lista negra do Gafi. Hoje, São Tomé e Príncipe é considerado quando se falam coisas sérias, as pessoas agitam-se, não sei porquê. São Tomé e Príncipe é considerado como um país que não está na lista de gente que não faz lavagem, que não vive de produto de droga. Portanto, os senhores quiseram saber, eu estou-vos a dar a resposta, os senhores quiseram saber qual é a mobilização, qual foi a capacidade de mobilização do governo de recursos para financiar o orçamento. Eu disse-vos, se os senhores têm dúvida, aquilo que disse-vos, mobilizei mais fundo do que os senhores em 2012. Era isso que queriam saber. Então, não. É exatamente isto. Não se agitem, tenham calma, vão ouvir mais coisas. Não se agitem. O que eu quero dizer aqui é que as medidas que foram tomadas por esse governo, reconhecidas pelas instâncias internacionais, há um crescimento económico na ordem dos 4%. Não podem nada contra isso. É um facto. E contra facto não há argumentos. O país cresceu na ordem dos 4%. Claro está que eu não sou ingênuo nenhum para não me perceber que, sobretudo, as correções relativamente às distorções macroeconómicas para esse país não têm tido um impacto direto na vida das pessoas. E isso não se faz com populismo barato, nem com demagogia. Portanto, as pessoas estão à espera de água. E nós estamos empenhados em dar água às pessoas. As pessoas estão à espera de luz. Não havia luz. Nem luz na pista. Um país que, enfim, os aviões não podiam aterrar aqui de noite. Nós deveríamos sentir, enquanto santomenses, deveríamos sentir orgulho pelo facto de termos dado um salto. Nós estávamos a correr o risco de ver esse aeroporto ser desclassificado, não ser um aeroporto comercial. Deve ser uma preocupação para toda a gente. Portanto, nós estamos a fazer o esforço na medida do possível para melhorar a situação do nosso país. E isto deve ser deve ser bem recebido por toda a gente que tem a obrigação, sobretudo, de contribuir para que a situação melhore no nosso país. Portanto, meus senhores, quero dizer-vos que foram mobilizados mais fundos em 2013 do que em 2012. Não tenho dúvida. Muito obrigado. Eu gostaria, depois de ouvir o seu primeiro-ministro, como sempre nos habituou, gostaria de reagir a alguns aspectos. O seu primeiro-ministro, sem entrar nos números, eu não vou entrar nos números agora, mas não sei se o seu primeiro-ministro ainda se lembra dos seus discursos. Aqui, eu creio, nesta augusta Assembleia, o seu primeiro-ministro nos disse que o seu primeiro-ministro não precisa de viajar para mobilizar fundos. E todos os santomenses ouviram. E hoje, o seu primeiro-ministro está-nos a dizer que esteve no Kuwait, esteve em Camarões, esteve no Congo, Marrocos, esteve em França. O senhor esteve em Angola não sei quantas vezes. Finalmente, o senhor primeiro-ministro precisa de viajar para mobilizar os fundos ou não? Nós queremos saber isto, senhor primeiro-ministro. Senhor primeiro-ministro, em vez para mobilizar fundos para esse país,
Porque há pessoas que viajam e mobilizam fundos. E o seu primeiro-ministro não só não está a mobilizar fundos, e nós queremos saber, vamos saber o que é que o seu primeiro-ministro fez com esse dinheiro. Porque, de facto, está transformado, não no primeiro-ministro Santo Tomé e Príncipe, está transformado num autêntico caixeiro viajante. O senhor primeiro-ministro está transformado num autêntico caixeiro viajante. Por muito respeito, eu conheço o doutor Gabriel há muitos anos. Conheci-lhe como uma pessoa razoável, uma pessoa com alguns princípios, mas hoje o senhor decepcionou completamente com esta governação. O seu governo não tem rumo, senhor Gabriel. Senhor primeiro-ministro, o seu governo não tem rumo. O seu governo está a desgovernar completamente esse país. O senhor nem sequer teve a inteligência de, pelo menos, dar continuidade aos projetos que foram entamados por 14º governo. Mas o senhor fala sempre da continuidade do Estado. Onde é que está a continuidade do Estado do seu governo se vocês não foram capazes nem de dar continuidade aos projetos que nós tínhamos? Senhor primeiro-ministro, disse a essa Assembleia que recebeu fundos do Banco Mundial, recebeu fundos do Timor-Leste e outros. Unitel. Ainda bem que recebeu esses fundos. Ainda bem que recebeu. E nós sabemos que partes desses fundos eram destinados para a implementação de projetos. Senhor primeiro-ministro, gostaríamos de saber, nesta augusta Assembleia, quais são os projetos implementados, 2,5 milhões de Unitel, para a implementação de projetos. Não, havia receitas, havia investimentos. Tinha 2 milhões para implementar projetos, resolver problema de comunicação com o Príncipe. Nós tínhamos que comprar 20 mil tabletes para as nossas crianças. 20 mil tabletes, porque eu falo sempre da modernização, pôr o Santo Tomé no trilho de desenvolvimento. Não são palavras falsas de si, senhor primeiro-ministro. O senhor tem que falar com coisas concretas, está a entender? E onde é que estão? O senhor pegou nos 2,5 milhões, pagou salário, os valores, as receitas que o senhor tinha para implementar projeto, o senhor teve que pagar salários. Foram todos para as despesas, senhor primeiro-ministro. É isso que o senhor tem feito. Como é que o senhor, depois de ter uma execução de investimento público de 9 meses, de 25%, e tem a coragem de vir a esta augusta Assembleia e dizer-nos que daqui a 3 meses vai dobrar isto, quando nós sabemos que nós estamos no período de economia morta, quase que as pessoas já nem estão a pagar impostos. Onde é que o senhor vai buscar o resto deste dinheiro? Onde é que o senhor vai buscar? O senhor sabe que o senhor não tem qualquer possibilidade de o fazer. E o senhor tem essa tendência de... o senhor não vende ilusões. Eu não vendo ilusões. Agora vem dizer-nos que o senhor acabou de assinar com Angola. Já está, isso é do conhecimento público, não é? Uma linha de crédito de 180 milhões de dólares, com 60 milhões de facilidade que vem agora, e não sei se vem agora ou não, porque nós, a Assembleia da República, ainda não vimos os termos deste acordo. Este acordo deve ir para que os contratos nós devemos, primeiramente, aprová-los. Não é? E o senhor não está a vender ilusões com isto? Não está a vender ilusões? E o senhor está a dizer que vai pagar esta linha de crédito com receitas do petróleo, com exploração, com Guiné Equatorial. Temos isso? Temos, não é? Temos o petróleo com Guiné Equatorial, não é? Sinceramente, eu não consigo entender isto. Nós, durante muito tempo, falamos da exploração conjunta com Nigéria,
Falamos da exploração conjunta com a Nigéria, recebemos bônus. O que é que se fez de fato para o crescimento desse país? O que o dinheiro petróleo contribuiu para melhorar as condições de vida do povo São Tomé e Príncipe? Ainda ontem, Sr. Primeiro-Ministro, ainda ontem, infelizmente, e é mesmo infelizmente, quando na minha sala ouvia nessas palhaçadas dizer coisas sem nexo. O Sr. Primeiro-Ministro dizia-nos, esse governo é constitucional. Quando nós todos sabemos, eu nem quero entrar nisso. Se o senhor acha que é constitucional, eu quero dizer-lhe mais uma vez que o senhor não se esqueça disso, que o seu governo não tem a legitimidade popular. Na democracia, quem manda é o povo. E o povo não lhe escolheu para ser primeiro-ministro Gabriel Costa. Obrigado. Primeira questão, eu gostaria só de pedir ao Sr. Presidente da Assembleia, na altura da intervenção do Primeiro-Ministro, da segunda intervenção, eu esperava da sua parte que pudesse dizer ao Primeiro-Ministro que nós estamos cá para discutir, analisar a execução do Orçamento de 2013 e a aprovação do Orçamento de 2014. Mas o senhor deixou o seu Primeiro-Ministro dizer o que quis dizer, desviando totalmente dos objetivos que nos traz cá. Mas um conselho ao seu Primeiro-Ministro. Vamos cingir-nos sobre a execução de 2013 do seu governo e a sua proposta para 2014. A nossa discussão deve pautar por esses dois princípios. Nós não viemos cá para falar de 2012, 2011, 2010. Já se falou tudo o que se tinha que falar sobre esses anos todos. Nós queremos ouvir de si as dificuldades que teve na execução orçamental de 2013 e discutirmos a sua proposta para 2014. É isso que nós queremos. Sem ir para o caminho que o senhor tentou ir na sua última intervenção. Não vale a pena fazermos isso. Se nós queremos um debate sério, com uma participação séria de todos, vamos fazê-lo com maior elevação possível. Discutindo o que há, o que nós temos em mãos. É esse apelo que eu lhe faço. Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não estava para intervir tão já. E quero sublinhar que eu fiz uma pergunta concreta à Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. E eu não obtive da parte do Sr. Primeiro-Ministro uma resposta concreta. Ao contrário disso, o Primeiro-Ministro pede-me, ou melhor, desafia os deputados para fazer uma análise comparativa entre dois orçamentos, ou da execução. E eu tenho em mãos este documento que foi distribuído a todos os senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Senhor Primeiro-Ministro, vamos falar português. Se não pode falar português, eu entendo crioulo foro. Eu também entendo francês. Em termos de receitas efetivas, está aqui no documento, não é? Que corresponderá a um nível de execução de 69,6% do programado e uma variação homóloga negativa, quer dizer, em relação a 2012. Portanto, é essa questão que eu perguntei. Quando se fala da questão do fundo, eu acho que a mobilização de fundos, a mobilização de verbas, é uma questão de fundo. Quando falei da alegação de incompetência que foi invocado aqui pelo seu governo, senhor Primeiro-Ministro, nós ouvimos aqui dizer
que havia um dinheiro de petróleo que devia sim buscar. E o outro governo não foi buscar. Gostaria de saber, Sr. Primeiro-Ministro, se o seu governo foi buscar esse dinheiro, se não foi buscar, o que é que falhou? Obrigado. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, muito bom dia. Antes de passar a minha intervenção, eu gostaria de lamentar aqui publicamente o índice crescente de violência doméstica. Infelizmente, nós não podemos ignorar esse quadro. Na segunda-feira última, na nossa televisão, voltou a nos aparecer mais um caso com graves consequências. A senhora está, nesse momento, deficiente e, infelizmente, existem muito mais senhoras nessa situação sem denúncia. Logo, eu envio deste púlpito uma voz de solidariedade, encorajando, de facto, a mais denúncias e que as autoridades competentes possam, de facto, ter mão dura, como já foi pedido aqui pela minha colega, com os senhores agressores. Eu falo senhores porque as senhoras são em maior número agredidas, não é? Esse é um quadro e é verdade, é verdade. Senhor Primeiro-Ministro, por diversas vezes, quando veio ao público, disse que a prioridade do seu governo é saúde, saúde e saúde. E nesse quadro de prioridade, o seu governo iria disponibilizar uma verba de $100 mil para a compra de medicamentos para satisfazer ou diminuir as dificuldades que vinha a sentir no sector da saúde. Plaga-o na Cebefa, nem Manchan, nem Uecubi. Não se tem memória da carência no sector da saúde. Não se tem, nesse último ano. Os funcionários de saúde não têm memória de ter sido obrigados a trabalhar com tão pouco e houve-se mesmo o termo, o mínimo dos mínimos. Onde é que estão esses medicamentos, Sr. Primeiro-Ministro? Será que não vendeu sonhos à população santomense quando fez menção a esse valor? Será que não vendeu ilusão ou ilusões aos funcionários e técnicos de saúde que convivem com essas dificuldades todos os dias? Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente eu sou obrigado a fazer uma incursão naquilo que os senhores não gostariam que fizesse, mas eu tenho que responder, efetivamente, àquilo que me perguntam, não é? E eu começaria pela última questão, da senhora ilustre deputada Isabel Domingos. Quero desde já dizer que estou completamente solidário com aquilo que disse relativamente à forma bárbara como as senhoras continuam a ser maltratadas, espancadas, alvo de serviços nesse país. Portanto, estou absolutamente de acordo consigo nesta matéria. A preocupação que levantou, relativamente aos medicamentos, eu tenho dados estatísticos do montante que o meu governo disponibilizou para a compra de medicamentos. Só no mês de novembro, perante uma situação de carência grave de medicamentos, que eu reconheci publicamente nas entrevistas que dei, eu tenho noção da responsabilidade. E disse que com a saúde das pessoas não faria política. Eu fiz uma transferência de $500 mil para o IDA, no mês de novembro. E para IDA. E há registro disto, o Banco Central. Eu voltei a fazer uma transferência de 517, mais de $500 mil,
Depois voltei a fazer uma transferência de mais de 100 mil dólares para que medicamentos viessem de avião. Portanto, senhores deputados, mesmo perante o aperto, perante os constrangimentos existentes, os esforços foram feitos nesse sentido. Para além de outras pequenas remessas que tiveram lugar fora do quadro orçamental do Estado. E devo dizer-vos que, e vem refletido, portanto, no orçamento para este ano, essa preocupação de que a saúde é prioritária. Depois da infraestruturação do país, eu sei do que é que falo, e o país, eu tenho uma noção de desenvolvimento para esse país. Poderão não estar de acordo com ela, mas não digam disparate. Dizer-me que isto não tem norte, que não sei para onde é que vou. Aliás, fiquei um bocado atônito, e eu falo português, graças a Deus. Fiquei atônito com as declarações do Sr. Deputado, ex-governador do banco, que tem a obrigação, relativamente a essas questões, não dizer, do vice-governador, perdão, de não dizer aquilo que disse aqui por uma questão de honestidade intelectual. Disse coisas que sabe perfeitamente bem que não é, que isto não é verdade. Os fundos, meus senhores, se há alguém que não tem temor nenhum relativamente à utilização dos fundos que são colocados, deixa eu falar, mas uma coisa, não quero ser interrompido. Se há alguém, não quero ser interrompido, senhor. Se há alguém que não tem temor relativamente à questão da gestão dos fundos públicos, sou eu. E o senhor, se quiser, o senhor tem mecanismo para saber exatamente qual foi a utilização, como é que foi utilizado, foram utilizados o dinheiro proveniente da venda das ações do Estado na STPK. O senhor pode saber. E não digam aquilo que não sabem. Não façam propagandas baratas. O senhor está a falar de salários, de pagamento de salários, de pagamentos de utilização de receitas, que são receitas extraordinárias para pagamento de salário. Se o senhor tem um problema de medicamentos, de falta de medicamento no hospital, eu não mostro caixas vazias de medicamentos às pessoas. Eu disse que não faço política com esse tipo de coisa. Eu fico inerte, não mando vir medicamento para as pessoas podem morrer no hospital, porque os senhores estão-me a dizer que eu tive receitas, que são receitas extraordinárias, e eu não posso, portanto, recorrer a elas para fazer face àquilo que é inadiável. Pelo amor de Deus. Bom, as viagens. E eu continuo a dizer-vos que falo convosco, olho no olho. E se quiserem, eu apresento-vos um mapa das minhas saídas. Eu não sou nenhum caixeiro viajante, o senhor está-me a confundir com alguém. Deve estar a confundir com alguém. Certeza absoluta. Pergunta. Bom, eu, sobre as viagens, eu sei as viagens que fiz. E não fiz as viagens para ir pedir. Eu disse que tive encontros. Claro está, eu vou-vos dizer, eu saí daqui, logo no início do exercício das minhas funções legítimas. E direito constitucional, desculpa, o senhor doutor Álvaro Santiago, o senhor não está em condições de poder discutir isto aqui. É muita fruta para o seu cesto. Mas vou-lhe dizer, o governo é legítimo, não tem dúvida nenhuma. Mas isso não se discute sexo dos anjos. Não se discute sexo dos anjos. Não podia ir, pediu-me para que representasse o Estado. Fui lá. Sim, pode contar. Bom. A seguir, o conflito continuou. Houve a reunião de Libreville, nós somos membros da SIAC, tínhamos que ir lá para manifestar a nossa posição relativamente à situação periclitante no Congo. E era uma cimeira de chefes de Estado, volto a dizer. Eu fui lá. E é preciso saber exatamente quanto é que isso custou ao erário público. Bom.
Tenha calma. Vejo que tem muitos fãs nessa bancada. Eu fui... Efetuei a minha primeira viagem a Angola. Visita oficial, no quadro da Cooperação Sul-Sul, exatamente para poder retomar com os angolanos, com os nossos irmãos angolanos, todo um processo que estava em curso, quer ligado processo ligado às obras do aeroporto, o projeto do porto e do aeroporto. A questão de financiamento, discutimos, vocês viram, portanto, a reportagem, tratou-se de uma visita do governo para reforço das ações de amizade e cooperação com Angola. Eu estive no Congo. Visitei o Congo. Nós temos a cooperação com o Congo. E era preciso retomar com a República do Congo as nossas relações. Vou dizer, as visitas que fiz, quer com o Primeiro-Ministro, quer em representação do chefe de Estado. Eu estive em visita oficial na Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, que é o país com o qual nós temos uma fronteira comum e que estamos a gizar um acordo de exploração petrolífera conjunta, de forma que o país dependa menos do exterior e disponha de recursos para poder financiar, efetivamente, o desenvolvimento. Eu estive em França em representação do chefe de Estado na cimeira recente Europa-África. Eliseu-África. E vocês não têm dúvida nenhuma. Você não tem... Exato, e era ainda para representar o chefe de Estado. E se vocês se aperceberem, essas visitas todas não foram para ir pedir. Nós temos chance de poder, lá onde nós não tínhamos contacto, o Kuwait era um desses países, e disse-vos exatamente qual era a situação. Hoje, o Kuwait dispõe de meios, dispõe de fundos soberanos e colocou à disposição dos Estados da África 2.000 milhões de dólares, dos quais 1.000 milhões de dólares para investimentos no continente africano e 1.000 milhões de dólares para empréstimos concessionais como forma de alavancar a economia dos países do continente. Eu retomei o dossiê em Águas Profundas porque as pessoas falaram que não vinha, portanto, que não havia expresso no orçamento. E alguém que dizia que falou tanto, o Sr. Primeiro-Ministro fala tanto da continuidade do Estado, mas não continuou os projetos. Isto é uma falácia. O Porto, eu disse aqui aos senhores que o Porto em Águas Profundas começou comigo em 2001. Houve, portanto, da parte dos governos sucessivos, o avanço nesse projeto, e quando eu cheguei, retomei exatamente o que estava em curso. E disse aqui nesta augusta Assembleia que a Terminal Link tinha-nos notificado que, não tendo sido prorrogado o prazo para continuar à procura de fundos, que suspendia a sua participação nesse projeto. E eu tive a curiosidade de indagar, porque eu não recebi efetivamente dossiês do anterior governo, e vi que com a China Road Bridge Corporation havia um contrato, 3 contratos assinados pelo anterior governo. Retomei os contactos com China Bridge Corporation e hoje, como disse, e não é palhaçada nenhuma, né? Isto
Isto é excesso de linguagem, não é palhaçada nenhuma. É verdade. Retomei o contrato e hoje nós estamos a prosseguir ações no sentido de se levar a cabo a construção do Porto de Águas Profundas. Não tenham dúvidas. Encontrei-me com o Terminal Link, que, contrariamente àquilo que me disse há alguns meses atrás, disse-me que o caminho certo era o que nós tínhamos retomado. Isto é, que os parceiros, a Terminal Link não tinha capacidade para poder nem financiar, nem construir o Porto de Águas Profundas, mas tinha capacidade para poder operar. E o que está feito o que está programado é um encontro entre as três partes para se poder fazer algo que pode ser estruturante, determinante para o futuro da economia santomense. Senhores deputados, sobretudo o senhor deputado Abnildo, eu fiz referência, o senhor falou-me da mobilização de fundos. Eu não estou a falar da execução orçamental. O senhor falou da mobilização de fundos. Eu disse, façamos a comparação. Eu não estou a falar da execução orçamental da sua globalidade. O senhor disse que fundos é que o senhor mobilizou. E eu vim cá e elenquei os fundos que, na medida do possível, eu mobilizei. Eu disse quais eram os fundos que tinha mobilizado. Eu tenho fundos em carteira que ainda não chegaram a São Tomé. É uma realidade. Bom, os que entraram, não há nenhuma diferença. Os que entraram, eu disse. E este governo é um livro aberto. Os senhores terão acesso a toda... Os senhores que ferem do petróleo, os senhores terão acesso a toda a documentação que os senhores... Nós enviamos toda a documentação. Estamos num diálogo sério. Estamos num diálogo sério, enviamos toda a documentação. Por quê? Porque nós não temos, meus senhores, nós não temos nada a esconder. Nós enviamos a documentação que os senhores solicitaram em sede própria. Remetemos a documentação que os senhores solicitaram. Eu estou a dizer que nós enviamos a documentação, o governo remeteu, com respeito pelos seus deputados, remeteu a documentação que solicitaram à Assembleia. Não, está bem. Eu estou a dizer... O senhor tem que perguntar quando é que o senhor enviou. Não, meus senhores, não, por quê? Os senhores têm direito, senão o papel da fiscalização, do controle, só pode ser feito mediante, portanto, a consulta de documentos. E eu tenho o respeito e tenho o dever constitucional de colocar os documentos que os senhores pedem para que os senhores tenham conhecimento. Não há dúvida nenhuma. Agora, senhores, nós estamos, quando eu dizia, houve uma atenção, chamada a atenção do senhor deputado Arlindo Ramos, dizia-me, concentrem sobre a execução orçamental, discutamos as grandes opções do plano, se há ou se não há desfazamento relativamente à opção do plano. Eu submeti a vossa douta apreciação a uma proposta para que as opções do plano não fossem, portanto, anuais, mas sim trienal, de forma que eles estivessem em sintonia com o programa de governo. No vosso douto critério, vocês melhor decidirão, senhores deputados, mas a preocupação fundamental é, de dizer qual é a situação real que esse país tem. 2, qual é o uso que se tem feito dos dinheiros que se tem arrecadado. Se não tem arrecadado dinheiro, se há problemas nas receitas do Estado, o que é que dificulta a arrecadação de receitas do Estado? Nós dissemos, no relatório que nós apresentamos, e vocês ouviram o relatório da Assembleia, da Comissão da Assembleia, a forma como as coisas têm sido feitas. Não há nada oculto.
Não há nada oculto, volto a dizer. E se porventura houve uma verba que foi utilizada, e os senhores sabem perfeitamente bem, o calvário que eu vivi relativamente às greves que foram desencadeadas aqui. Quer a nível da saúde, as derrapagens que tiveram lugar porque eu tive que implementar o compromisso que foi assumido, continuidade do Estado, senhora deputada, continuidade do Estado, ou um compromisso que foi assumido pelo anterior governo relativamente à questão das carreiras. Eu cheguei e tive que ir um pouco mais longe porque houve uma pressão política que foi feita sobre o meu governo de uma forma bastante contundente, devo dizer, de uma forma bastante contundente, e a qual eu não podia fugir. Não só implementei a carreira, como houve um aumento do salário de base, o que não estava previsto. Na educação, vocês viram a greve na educação. Toda a discussão. A proposta de aumento salarial na ordem astronómica. E seja qual for o governo, não há sustentabilidade para poder fazer isso. Devo dizer aos senhores deputados que, na avaliação que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional faz do desempenho desse governo, eles disseram, sim senhor, vocês têm, fora a questão da EMAI, enquanto empresa pública, que coloca problemas muito sérios, vocês têm conseguido conter as despesas públicas, mas vocês cederam à pressão dos vossos concidadãos, quer a nível da educação, quer a nível da saúde. Nós demos uma ajuda orçamental na ordem de 5,5 milhões de dólares para o ano econômico de 2013, mas já não vamos dar o mesmo montante. O gap devido à derrapagem, vocês vão encontrar esse gap com a arrecadação das receitas, através do aumento da vossa capacidade de arrecadação de receitas. Maiormente, impostos diretos, impostos alfandegários, por aí fora. Foi o que nos foi dito. Certo? E é nesse quadro que nós temos movido. Meus senhores, quando nós fizemos aqui o Encontro das Ilhas, isto não é devagar, para explicar às pessoas qual é o nexo que existe com essa questão. Para ver qual era a razão, porque é que um país como Seychelles, que é menor do que São Tomé e Príncipe, atingiu o desenvolvimento médio. E tem quase a mesma situação, partiram, portanto, da mesma situação que nós temos. Vemos aqui, e eles interagiram com os seus parlamentares. O antigo primeiro-ministro de Barbados, nós trouxemos para aqui. A Sociedade Financeira Internacional. Por que é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso para poder mostrar às pessoas que nós estamos ávidos de encontrar a saída para o nosso país. A Sociedade Financeira Internacional, levamos ao Príncipe, eles foram ao Príncipe, viram e disseram, é possível, quer através do turismo, quer através da exploração dos recursos helióticos, não é só a questão de petróleo. Pode-se transformar São Tomé e Príncipe, pode-se transformar São Tomé e Príncipe numa zona de prestação de serviços. E é o que nós estamos a programar, a ver se nós conseguimos reduzir a nossa dependência do exterior. Senhores deputados, é o que nós estamos a fazer. E se tiverem soluções que sejam mais judiciosas, se tiverem soluções propostas para podermos melhorar essa situação, porque o que interessa é que o país, as pessoas que sofrem no dia a dia, nós estamos aqui. Eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. E eu sei exatamente o que é o sofrimento cotidiano dessa população. Eu sei que há dificuldades imensas. E nós todos temos a obrigação de contribuir para que saiamos dessa situação. Por isso, senhores deputados, não há verbas desviadas para outra coisa. Não há a execução orçamental, houve dificuldades. Vamos discutir, efetivamente, que dificuldades é que houve. Mas não me perguntem, então, dinheiro de petróleo. Dinheiro de petróleo. Vocês sabem que vai para a conta nacional de petróleo. E que só há uma parte que entra para financiar, 20% que entra para financiar o Orçamento Geral do Estado. E depois, fala daquilo que, senhor, vai ver daqui a bocado. E se for o contrário, vem desmentir-me. Portanto, o dinheiro do petróleo há uma lei sobre petróleo. Há uma lei.
E meu governo não tem violado, não viola essa lei. Exploração na zona conjunta. Os senhores sabem que a Total saiu. E nós deveríamos ter receitas a partir de 2015 provenientes da exploração petrolífera. E foi nessa base que foi concebido todo o programa com o Fundo Monetário Internacional. Perante a retirada da Total, que nem é uma coisa que os senhores não podem imputar a este governo. Isto é uma questão que está fora do nosso alcance, e os senhores sabem perfeitamente bem como é que isso funciona a nível dessa matéria que é da exploração petrolífera. Total achou que, pela sua dimensão, se calhar a quantidade de petróleo existente nessa zona de exploração conjunta não era interessante para uma major como a Total. Por isso é que nós dissemos que o país que devia ter recursos provenientes da exploração petrolífera vai ter que negociar com o fundo e com o banco uma nova estratégia. E daí que tivéssemos apresentado uma alternativa da exploração na zona conjunta Santo Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, com um modelo de exploração que seja completamente diferente daquilo que existe com a Nigéria. O senhor deputado disse que o acordo financeiro com Santo Tomé, com Angola, deve vir para a Assembleia. Muito bem, mas por quê? Quem é que disse que não veio para a Assembleia? Onde é que está? Onde é que está o acordo para vir para a Assembleia? Há toda a tramitação. Então, uma coisa que foi assinada ontem, antes de ontem, como é que eu posso enviar para a Assembleia? Senhores, não, é sério. Não, os senhores disseram, ele até disse... Não, espera. Mas qual é o problema do dinheiro? Quer o problema do dinheiro vir agora ou não vir agora? O que é importante é a mobilização de fundos para podermos alavancar o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Seja este governo, seja outro governo. O que nós devemos fazer é mobilizar com seriedade, respeitando a capacidade de endividamento de Santo Tomé e Príncipe. E é o que temos feito. E gostaria de dizer aos senhores deputados que, nessa matéria, temos lutado tenazmente porque a nossa capacidade de endividamento não é larga. Portanto, nós temos que ficar estritamente no marco daquilo que estabelecemos com o Banco Mundial e com o Fundo nessa matéria. Isto é, temos que ser prudentes, a taxa de juro tem que ser uma taxa de juro que não seja, portanto, que não penalize o país, e o período de carência e de maturidade tem que ser, portanto, extremamente alargado para permitir que o país possa honrar com os seus compromissos. E é o que nós temos procurado fazer. Portanto, senhores deputados, creio ter satisfeito a vossa curiosidade e, portanto, relativamente a essa matéria, é o que se me oferece dizer-vos. E assim que nós tivermos tudo em boa e devida forma, vocês terão um acordo para exercer portanto, o vosso controle, a vossa fiscalização, como é de lei. Muito obrigado.